Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos a Ti, exaltamos Teu nome. Nós engrandecemos o Senhor e somente a Ti, porque incomparável é o Senhor. Não há Deus como Tu, como o Senhor, só o Senhor. Não há nada que se compare ao Teu nome, à Tua beleza, à Tua grandeza, à Tua majestade. Nada que se assemelhe ao poder do Senhor. Nunca houve nem nunca haverá Deus que se assemelhe a Ti. Tu és único, Tu és o Altíssimo, Tu és o verdadeiro, Senhor. Tu és Deus que fala, Tu és Deus que ouve, Tu és Deus que se move. O Teu braço é braço forte, é braço estendido. Tu és conselheiro, Tu és o Pai da eternidade. Tu és Deus forte, Senhor. Tu és grandioso, Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Deus santo. Oh, Tu és o Deus cheio de majestade, assentado num trono de glória. É o Senhor. Tu és o Rei da glória, Senhor. E nada se compara a Ti, ó Pai. Oh, nós tributamos ao Senhor todo louvor e toda honra nessa noite, Pai. Nós reconhecemos Tua beleza, Tua grandeza, a Tua majestade, Senhor. O Deus da nossa salvação, o Deus da nossa redenção, o Deus que nos amou, que se entregou por nós, que nos resgatou, o Deus que nos tornou uma nova criação em Cristo Jesus. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Fala conosco através dessa palavra. Edifica-nos, ensina-nos, levanta-nos, direciona-nos, Senhor. Alinha o nosso coração, Pai, com o Teu coração, em o nome de Cristo Jesus. Nós levamos o nosso pensamento cativo a Ti agora, Pai. E nenhuma distração, nenhum obstáculo, nada vai roubar a nossa atenção, Pai. Nós agora, Senhor, declaramos que o nosso coração é totalmente Teu. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Flua sobre cada um aqui, Senhor. Vai ministrando cura, vai ministrando bálsamo, vai ministrando o Teu refrigério sobre nós, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero então compartilhar com você, queridos, uma palavra que eu recebi de Deus no dia 7 de setembro. Foi um feriado nacional que nós tivemos. E nós fizemos um convite para a igreja, para vir estar aqui orando, num período. E eu estava em pé, ali naquele canto, adorando a Deus, louvando a Deus. E o Senhor fala assim no meu coração: não entristeçais o Espírito Santo. E eu fiquei quieta naquele momento, fiquei pensando naquilo. E daqui a pouco novamente: não entristeçais o Espírito Santo. E dessa vez é como se eu pudesse ouvir aquela voz falando comigo. E eu comecei a chorar e eu disse: Deus, eu não quero entristecer o Teu Espírito jamais, eu não quero. Nós não queremos. Se eu perguntar para qualquer um de vocês: você quer entristecer o Espírito Santo? É óbvio que você vai dizer que não. E eu cheguei em casa, então eu fui anotar, fui na Bíblia ver essa passagem onde o Senhor fala sobre isso, para não entristecer o Espírito Santo. E ali o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, a me ensinar, a me revelar algumas coisas. E eu penso que aquilo que é bênção para mim, que tem me ajudado, que tem me ensinado, ele pode ser bênção também para o meu irmão. Ele pode ser bênção também para você. Eu creio nisso. Então, queridos, dentro desse tema, dentro dessa direção, dessa nota que o Senhor colocou em meu coração, é que eu quero compartilhar essa palavra com a igreja. E o título dessa mensagem é: O Espírito Santo em Nós.
o Espírito Santo em nós. E eu dividi essa mensagem em 3 tópicos, eu gosto de trabalhar assim. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, nós vamos falar sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, essa pessoa que nos foi enviada. E o segundo ponto, nós vamos falar sobre a obra maravilhosa do Espírito Santo, porque ele foi enviado com uma missão, ele foi enviado com uma tarefa. E o terceiro ponto dessa mensagem é: não entristeçais o Espírito de Deus. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Amém. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Sabe que infelizmente, muitas pessoas consideram o Espírito Santo apenas como uma força, apenas como um mero poder. Infelizmente, muitas pessoas consideram o Espírito Santo como um campo magnético, como uma energia positiva. Muitos consideram o Espírito Santo como uma coisa. Mas quando o Senhor Jesus se referiu ao Espírito Santo, Jesus nunca se referiu a ele como uma coisa, como isto ou como aquilo. Vamos ver o que Jesus falou do Espírito Santo em João 14, no verso 16. Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E no verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja que Jesus nunca se referiu ao Espírito Santo como uma coisa, mas disse: quando Ele vier, quando Ele, o Consolador, vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Jesus está falando quando Ele, Jesus está falando de uma pessoa. O Senhor Jesus nunca se referiu ao Espírito Santo como uma coisa misteriosa, como uma coisa desconhecida. O Senhor Jesus se referiu ao Espírito Santo como uma pessoa. E por que isso é importante nós sabermos? Porque se o Espírito Santo fosse uma coisa, dificilmente nós conseguiríamos nos relacionar com uma coisa. Mas como Ele é uma pessoa e Ele veio habitar em nós, isso nos torna capaz, isso nos torna possível de nos relacionarmos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Esse é o mistério glorioso da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um com as suas atribuições, mas ambos são um. E o Espírito Santo é Deus. Muitas pessoas querem colocar numa escala de grandeza: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de canto. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, e uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deve ser honrada, uma pessoa que deve ser respeitada. Aleluia! O Espírito Santo estava na criação do universo. Em Gênesis 1:2, quando nós vamos ler sobre a criação, já no versículo 2, nós vamos ver o Espírito Santo apresentado. A palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, antes de tudo, o Espírito Santo estava na criação do universo. Assim como Jesus, juntamente com o Pai, participou da criação de todas as coisas, o Espírito Santo de Deus também estava na criação do universo. Aleluia! O Espírito Santo, queridos, na antiga aliança, antes da cruz, no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele capacitava algumas pessoas para algumas tarefas específicas. Isso no Antigo Testamento, a antiga aliança, antes da vinda de Jesus.
O Espírito Santo, ele vinha apenas sobre algumas pessoas, ele não habitava nas pessoas, mas ele vinha para capacitar, para exercer alguma tarefa. E eu quero só mencionar aqui para você um exemplo em Êxodo 31. Quando o Espírito Santo veio sobre um homem, sobre um jovem chamado Bezalel. Êxodo 31, 3. E disse Deus: eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze e etc. O Espírito Santo veio sobre aquela pessoa para capacitá-lo para uma tarefa. Quando nós lemos sobre a história de Sansão, a força sobrenatural de Sansão, que não era suplemento alimentar, que não era anabolizante, era uma força sobrenatural, era o poder do Espírito Santo agindo sobre a vida de Sansão. Para quê? Para uma determinada função, uma determinada tarefa. O Espírito Santo vinha apenas sobre. Em 1 Samuel 16,14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Claro que nós sabemos da sucessão de erros de Saul, do rei Saul. Sabemos do fim trágico da vida dele, a ponto do Senhor retirar o Espírito de sobre ele. Mas, queridos, eu e você, glória a Deus, nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos depois da cruz. O Senhor Jesus veio, viveu como homem, morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus e ele nos enviou o Espírito Santo. Aleluia! Então o Espírito Santo de Deus, ele nos foi agora enviado. Vamos ler João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus está dizendo, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Queridos, você conhece o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, ele habita em você. O mundo não conhece, o mundo não vê, mas eu e você temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aleluia! Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Espírito Santo veio porque Jesus pediu ao Pai, porque ele rogou ao Pai. Jesus sabia como era imprescindível, como era importante que eu e você tivéssemos o Espírito Santo. Jesus não estava pensando apenas nos discípulos, não estava apenas pensando na igreja que estava começando sobre a face da terra, não. O Senhor Jesus estava pensando em mim e em você, de como nós iríamos precisar da ajuda do Espírito Santo. E Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou voltar para vocês. E Jesus voltou como? Voltou na pessoa do Espírito Santo, que habita em você. Aleluia! Glória a Deus, queridos. O Espírito Santo é um presente de Deus para nós, para a igreja. Eu não sei você, queridos, mas eu sou grata a Deus pela presença do Espírito Santo na minha vida. Porque quanta bobajada nós escutamos por aí, quanta tristeza, quanto vazio, quanta ignorância, quanto engano nós ouvimos por aí, queridos. É triste demais. É triste demais a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não nasceu de novo. Ela é perdida, ela é vazia. As pessoas estão atrás de coisas, atrás de pessoas, atrás de gurus, atrás de altares, buscando coisas que vão satisfazê-la. É muito engano, porque não tem o Espírito Santo, porque não tem o Espírito que guia a verdade. É muito triste isso, queridos. Esses dias eu estava num lugar
e a pessoa estava comentando que ela não tinha acordado bem, que ela estava meio angustiada, meio deprimida e tal. Mas aí ela se encontrou com uma outra pessoa, e essa outra pessoa fez uma oração, vamos dizer assim, para o cosmos, para o universo, fez uma oração para que a tristeza daquela pessoa saísse dela e viesse para ela. E ela contando como ela se sentiu bem, porque realmente agora saiu aquele peso, saiu aquela tristeza. Eu fiquei pensando, daí você não se sentiu triste agora porque a outra pessoa estava com a tua tristeza? Queridos, é muito engano, é muita ignorância. Então, dê glória a Deus pela presença do Espírito Santo. Dê glória a Deus porque você não é enganado. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 10:11? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia, nós não estamos perdidos. Nós não estamos como aqueles que não sabem o que fazer. Não, nós sabemos exatamente aonde nós queremos chegar. Nós sabemos claramente quem nós somos e o que o Espírito Santo é em nós. Por isso, se hoje alguém vier falar alguma balela, alguma bobagem, alguma besteira para você, você diga: não. Ei, isso aí não faz parte da verdade. Eu conheço a verdade. Isso aí é uma mentira, isso aí é um engano. Aleluia! Graças, porém, a Deus, 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Aleluia! O Espírito Santo, ele é uma pessoa muito especial. Uma pessoa que nós devemos respeitar, que nós devemos adorar. O Espírito Santo é Deus. Amém, queridos? O segundo ponto, a obra maravilhosa do Espírito Santo. Então, como eu falei, muitos consideram o Espírito Santo apenas uma mera força, apenas um recurso para alguns momentos da vida dele. Mas o Espírito Santo, ele foi enviado a nós para uma obra maravilhosa. E nós vamos ler João, o Evangelho de João, no capítulo 3. Eu vou ler apenas uma parte. Você lembra de Nicodemos, um homem importante entre os judeus? Ele quer se encontrar com Jesus, ele quer falar com Jesus. E o melhor momento que ele encontra para fazer isso é de noite, quando os outros não estão vendo, porque ele era uma pessoa muito influente. E ele vai então se encontrar com Jesus, ele chama Jesus de mestre. Ele diz: mestre, o Senhor realmente procede de Deus, porque para fazer esses sinais que o Senhor faz, somente quem é de Deus, somente quem procede de Deus. E Jesus então responde assim para ele: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus fala: é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Jesus está falando do batismo nas águas e Jesus está falando do Espírito Santo. Queridos, uma obra, o grande trabalho, a grande obra do Espírito Santo na nossa vida é a obra da regeneração. O que é regeneração? Regeneração é nascer de novo, é um novo nascimento. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. É aquela mudança radical que acontece conosco quando nós temos um encontro com Jesus. Essa mudança, nós começamos a buscar as coisas de Deus e começamos a refutar as coisas do mundo. Aquilo que antes tinha valor para nós, que nós considerávamos tão importante, tão valiosos na nossa vida, o Espírito Santo faz uma obra de mudança de dentro para fora. Ele começa a nos regenerar e agora nós paramos de buscar aquilo que é terreno, aquilo que é perecível, aquilo que se acaba, aquilo que só tem valor para o mundo, e nós passamos a buscar as coisas celestiais, as coisas eternas. Nós passamos a orar, nós passamos a amar, nós passamos a perdoar, nós passamos a buscar a vontade de Deus, porque essa obra
é uma obra do Espírito Santo, uma obra de regeneração. Aleluia! Lá no livro de Tito, no capítulo 3, ele fala assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Queridos, essa mudança interior, ela só é possível por causa da operação, da atuação do Espírito Santo em nós. Se uma pessoa tentar mudar de vida pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento, por livro de autoajuda, por qualquer outro recurso, essa pessoa ela não vai conseguir, porque essa obra, esse lavar regenerador, esse lavar que transforma, que renova a nossa vida, é uma obra do Espírito Santo. Por isso sozinho nós não conseguimos, sozinho o homem não consegue. Aleluia! Uma coisa é a pessoa simpatizar pelo Evangelho. Uma coisa é a pessoa simpatizar pela igreja evangélica. Outra coisa é a pessoa se submeter à influência do Espírito, à mudança do Espírito. Outra coisa é a pessoa se deixar moldar, abrir mão do que precisa abrir mão, renunciar o que precisa renunciar. E isso é o Espírito Santo que faz. Sozinho ninguém consegue. Uma coisa, queridos, o primeiro passo é aceitar Jesus. Glória a Deus. É o primeiro passo para a salvação. Agora o processo é se submeter ao lavar regenerador do Espírito Santo. É a mudança de vida, é a mudança de mentalidade, é a mudança de conduta. Aquilo que eu fazia no velho homem, no passado, não condiz mais com a minha vida. E eu só consigo transformação e mudança se eu permitir o Espírito Santo agir sobre a minha vida. Aleluia! Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, nós precisamos muito do Espírito Santo. Não tem como o homem se santificar sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como compreendermos as Escrituras sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como nós entendermos as coisas de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como amarmos sem a ação do Espírito Santo em nós. Romanos 5:5. Porque o amor do Pai foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Como nós precisamos dessa pessoa maravilhosa. Nós precisamos do Espírito Santo para orar, para trabalhar, para pregar, para aconselhar. Nós precisamos do Espírito Santo para ser uma boa esposa, para ser um bom marido, para ensinar os filhos. Nós precisamos do Espírito Santo porque Ele dá ousadia, dá coragem, dá força. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Essa é a obra maravilhosa dele em nós. Em Efésios 3,16 diz: oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Então você pode dizer assim: o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. O Espírito Santo tem uma obra maravilhosa. Aleluia. Amém. Então, queridos, eu quero ir para o terceiro ponto, que é: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é tão importante para nós.
Então nós não podemos negligenciar o Espírito Santo, não podemos resistir àquilo que Ele deseja fazer. E eu quero ler com você Efésios 4:30. Vocês estão comigo? Amém? Efésios 4:30. Eu queria pedir que você lesse junto comigo, fizesse essa declaração aqui. Pode ser? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos ler mais uma vez? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Que interessante a gente pensar que a Bíblia não diz assim, ó, não entristeçam o Pai. A Bíblia não diz, não entristeçam o Filho. Ela diz, não entristeçam o Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem algumas atribuições, ele também se entristece. E você pensa, é possível entristecer o Espírito Santo? E quando o Senhor falou comigo, na hora eu pensei, eu preciso orar mais do que eu estou orando. Eu preciso ler mais a Bíblia do que eu estou lendo. Na hora eu pensei isso. Mas aí o Senhor foi me ensinando que entristecer o Espírito Santo está ligado a outras coisas. E eu quero então aqui compartilhar isso com você. Claro, queridos, que muitos pecados entristecem o Espírito Santo, com certeza. Mas nós precisamos ler o contexto em que Paulo escreveu esta carta. E Paulo, quando escreveu para os Efésios, escreveu para uma igreja, escreveu para crente. Escreveu para crente. E Paulo escreveu para eles, não entristeçam o Espírito Santo. E logo na sequência ele diz, ele faz uma lista. Vamos ler? Em Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Então veja que quando a gente pensa em entristecer o Espírito Santo, a gente pensa num adúltero, a gente pensa num traficante, a gente pensa às vezes num ladrão. Mas olha o que está associado com não entristecer o Espírito Santo. Está muito mais ligado, queridos, com o nosso relacionamento com as pessoas do que propriamente a nossa vida, o nosso devocional com Deus. Então Paulo está falando para a igreja, se vocês abrigar no coração de vocês a amargura, a cólera, a ira, vocês estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda amargura. Amargura é ser duro demais, ser severo demais com as pessoas. Amargo. E não seja, não saia da nossa boca água doce e água amarga. Pessoa dura demais entristece o Espírito Santo. Cólera, muito irritado, vai para cima de quem ofendeu. Irritação com tudo, com qualquer coisa, com qualquer situação, com qualquer pessoa. Queridos, nós precisamos saber lidar com as afrontas, com as situações difíceis. Precisamos saber lidar.
Longe de vós a ira. A ira é um sentimento permanente de ódio, de mágoa, de rancor. E eu ouso dizer aqui que talvez 90% ou mais dos consultórios de psiquiatria, de psicologia, são de pessoas que estão guardando mágoas, ressentimentos, feridas do passado, não conseguiram se resolver, estão carregando um peso, estão presas no passado. Nada contra os psicólogos, nada contra os tratamentos. Mas o Senhor diz para nós que quando nós guardamos em nosso coração, quando nós abrigamos mágoas, ressentimentos com as pessoas, nós entristecemos o Espírito Santo. E relacionamento, queridos, é a base da nossa vida. Nos relacionamos aqui na igreja, no trabalho, na família. Na igreja, no trabalho, na família. Toda hora é relacionamento. Pessoas, nós estamos, queridos, na mesma jornada. Ninguém está pronto. Longe de vós a gritaria, descontrole emocional. Desculpe a expressão, eu vou usar um outro nome aqui. Pessoa barraquenta, que chega num lugar, quer discutir, quer falar mais alto, quer que o fulano escute, quer que o ciclano escute. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Se a gente não cuidar da nossa própria casa, começa uma discussãozinha, uma coisinha, e aquilo vai levando, um altera a voz, o outro altera a voz, e quando a gente vê, caímos na gritaria. E nós sabemos que no calor da hora, da emoção, quanta bobagem a gente fala, quanta coisa que não deveria ter saído da nossa boca, mas depois que saiu, saiu. E ele diz também, longe de vós a blasfêmia. Blasfêmia não é só um pecado contra Deus. Blasfêmia não é só nesse sentido religioso, não. É você falar mal de alguém, contra a reputação de alguém, denegrir a imagem de alguém. Nós apagamos o Espírito, nós entristecemos o Espírito. Então perceba, queridos, que entristecer o Espírito Santo está muito mais ligado com o nosso relacionamento com as pessoas. A gente pensa, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Não. Você precisa rever a forma como você está lidando com as pessoas. A Bíblia diz que é para nós considerarmos o outro superior a mim mesmo. Tratar o outro com honra. Querido, se você honrar as pessoas, você vai ter uma colheita maravilhosa. Você vai ter uma boa colheita quando você honrar as pessoas, tratar o teu irmãozinho, tratar o teu familiar superior a você mesmo. E eu quero continuar então em Efésios 4:32. Então Paulo aqui ele trouxe uma lista daquilo que entristece o Espírito Santo. Agora ele vai dar o remédio para nós. Ele vai dizer assim, Efésios 4:32. Antes, sede um para com os outros benignos. Benignos é ser uma pessoa bondosa, ser bondoso, compassivo, ter compaixão. Você se importa com a dificuldade que o seu colega de trabalho está passando? Você se importa com a dificuldade que talvez um irmãozinho do seu grupo familiar está passando? Você tem compaixão? E ele continua dizendo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Queridos, é isso que nós temos que fazer.
ser bondosos, compassivos, misericordiosos e perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. E como Cristo nos perdoou? Quando éramos amáveis, quando estávamos tão bonzinhos, aí Deus olhou para Tamara e disse: ela está tão boazinha, eu vou perdoar ela. Não foi assim que Deus nos perdoou. Ele nos perdoou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Como Deus nos perdoou? Porque a gente não iria mais errar? Porque a gente não iria mais falhar? Eu vou perdoar a Tamara, porque eu acho que de agora em diante ela não vai mais errar. Não foi assim que Deus nos perdoou. Ele perdoou mesmo sabendo que muitos iriam ignorar, rejeitar, iríamos continuar pecando e falhando. Foi assim que Deus nos perdoou. Como Ele nos perdoou? Quando eu pudesse retribuir alguma coisa para Deus? Eu vou perdoar a Tamara e agora eu espero que ela reconheça o que eu estou fazendo para ela e ela retribua para mim, fazendo coisas boas, coisas certas. Foi assim que Deus nos perdoou? Não, Deus sabia que jamais poderíamos pagar, recompensar o sangue de Cristo na cruz, e mesmo assim Ele nos perdoou. Então o conselho para nós é esse: perdoa uns aos outros como Cristo nos perdoou também. Aleluia! Chegue para a pessoa, queridos, que talvez você ofendeu, você foi ofendida, e não diga assim: eu te peço perdão por qualquer coisa. Não. Querido, olha, aquele dia você falou desse jeito comigo, achei que você foi áspero comigo. Isso eu não gostei, eu fiquei aborrecido com isso. Então eu quero dizer que eu libero perdão para você e recebo o teu perdão. Pronto, queridos, olho no olho, peça perdão, libere perdão, para não entristecermos o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Qualquer perdão que damos a uma pessoa é muito menor do que o perdão que recebemos de Deus. A menor ofensa, que para nós parece grande, é tão pequena perto daquilo que Deus nos perdoou. Então eu quero encerrar fazendo essa pergunta para você: como está o nosso nível de amor em relação às pessoas? Nós seríamos conhecidos pelo amor. Nós seríamos conhecidos pelo amor. Essa seria a marca que as pessoas iriam nos reconhecer Jesus em nós: o amor. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele faz uma obra maravilhosa em nós, e nós precisamos cuidar para não entristecer o Espírito Santo. Amém, querido? Você pode se colocar de pé?